Há 3 anos, eu não conseguia sair da cama sem sentir dor. As minhas articulações doíam a cada movimento, o meu estômago parecia estar em chamas, e a minha mente estava tão confusa que eu não conseguia lembrar-me por que tinha entrado numa sala. A pior parte? Eu era um médico com 30 anos de experiência e não conseguia curar-me a mim mesmo. Meus próprios conhecimentos médicos, todos aqueles anos de formação, não significavam nada quando confrontados com a rebelião do meu corpo. E se tem mais de 60 anos e lida com dores crônicas, exaustão ou aquela sensação de que o seu corpo está a traí-lo, sabe exatamente do que estou a falar. Todas as manhãs começavam da mesma forma. O alarme tocava e, antes mesmo de abrir os olhos, fazia um inventário da dor. Joelhos? Sim. Parte inferior das costas? Com certeza. Aquela sensação de queimação no peito devido ao refluxo ácido? Nunca falhou um dia. Quando chegava ao banheiro, sentia como se já tivesse corrido uma maratona. A fadiga não era apenas cansaço. Era um esgotamento profundo que me fazia sentir 20 anos mais velho do que a minha idade real. E quando me olhava no espelho, mal reconhecia a pessoa que me olhava de volta. Rosto inchado, pele sem brilho e olhos que perderam o brilho. Fiz o que qualquer médico faria. Fiz exames, análises ao sangue, exames de imagem, consultas com especialistas. Os resultados? Tudo estava normal. Os meus colegas, pessoas com quem trabalhava há décadas, olharam para os meus exames e encolheram os ombros. Estás apenas a envelhecer, disseram. É normal com a idade. Toma estes comprimidos para a dor, estes para o refluxo e estes para dormir. Antes que eu percebesse, tinha um armário de remédios que parecia uma farmácia e me sentia pior do que nunca. O sistema do qual fiz parte durante toda a minha carreira falhou completamente comigo. Mas esse fracasso foi o meu alerta. Quando a medicina tradicional desistiu, eu tive que encontrar outra maneira. O que descobri sobre a inflamação, sobre como o nosso corpo realmente se cura e sobre o poder de alimentos específicos mudou tudo. Não apenas a minha saúde, mas toda a minha compreensão sobre o envelhecimento. Veja, inflamação não é apenas uma palavra da moda na medicina. Depois dos 60 anos, é o fogo oculto que queima as articulações, confunde o cérebro e rouba a energia. E a dieta americana padrão? É como jogar gasolina nesse fogo todos os dias. Passei meses mergulhando em pesquisas, não nos estudos farmacêuticos a que estava acostumado, mas em investigações reais sobre como os alimentos interagem com as nossas células envelhecidas. O que descobri me chocou. Um estudo de 2023, do Journal of Gerontology, mostrou que idosos com marcadores inflamatórios elevados envelheciam biologicamente 15 anos mais rápido do que a sua idade cronológica. Isso significa que, se tem 65 anos e inflamação crônica, o seu corpo pode estar a funcionar como o de uma pessoa de 80 anos. Não é de admirar que nos sintamos tão mal. Outro estudo da Harvard Medical School descobriu que 78% dos adultos com mais de 60 anos têm pelo menos 3 condições inflamatórias simultâneas, mas a maioria dos médicos trata cada uma separadamente, em vez de abordar a causa raiz. Percebi que tinha abordado tudo de forma errada. Em vez de perseguir os sintomas com comprimidos, precisava de desligar a inflamação na sua origem. E essa origem, na maioria das vezes, começa com o que colocamos na boca todos os dias. Por isso, desenvolvi uma rotina anti-inflamatória específica, testei-a em mim mesmo, aperfeiçoei-a com base nas pesquisas mais recentes e observei a transformação do meu corpo. Em 2 semanas, a confusão mental desapareceu. Na 3ª semana, acordei sem dor pela primeira vez em anos. Após 2 meses, tinha perdido 16 quilos, a minha pele ficou limpa, o refluxo ácido desapareceu e os exames de sangue mostraram que os meus marcadores inflamatórios tinham diminuído 67%. Os meus colegas não conseguiam acreditar. Nem eu. Hoje, vou partilhar essa rotina exata com vocês. Não é uma versão diluída ou conselhos gerais,
mas os alimentos específicos, horários e combinações que mudaram a minha saúde. Não se trata de seguir uma dieta da moda ou comprar suplementos caros. Trata-se de compreender quais os alimentos que atuam como medicamentos no seu corpo e quais os que estão secretamente a alimentar a inflamação que o faz sentir-se velho, cansado e exausto. Vamos começar pela manhã, porque a forma como começa o dia define o cenário para a cura ou para mais inflamação. A primeira coisa que toca nos meus lábios não é café, nem pequeno almoço, mas um chá anti-inflamatório específico, que literalmente começa a desativar as vias inflamatórias em poucos minutos. Veja exatamente como prepará-lo. Você precisa de uma chávena de água morna, não fervente, porque o calor excessivo destrói os compostos curativos. Adicione meia colher de chá de açafrão orgânico em pó, meia colher de chá de gengibre fresco ralado, uma colher de chá de sumo de limão fresco, meia colher de chá de azeite extra virgem ou óleo de coco e uma pitada de pimenta preta. Agora, você pode estar a pensar que essa combinação parece estranha, mas há uma ciência poderosa por trás de cada ingrediente. A cúrcuma contém curcumina, que um estudo de 2024 publicado na revista Annals of Internal Medicine mostrou que reduz os marcadores inflamatórios em idosos em até 58% quando consumida diariamente. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. A curcumina é mal absorvida por si só. É aí que entra a pimenta preta. A piperina, o composto ativo da pimenta preta, aumenta a absorção da curcumina em 2000%. Sem ela, está a desperdiçar a maior parte do poder da curcuma. O gengibre atua por diferentes vias, bloqueando algo chamado NF-κB, que é como o interruptor principal da inflamação no corpo. Quando se tem mais de 60 anos, esse interruptor fica preso na posição ligada, bombeando constantemente compostos inflamatórios que atacam as articulações, o cérebro e os órgãos. O gengibre fresco contém gingeróis e xogaóis que literalmente desligam esse interruptor. O sumo de limão não é apenas para dar sabor. A vitamina C e o ácido cítrico ajudam o fígado a eliminar as toxinas inflamatórias que se acumularam durante a noite. E o azeite? Não é apenas uma gordura saudável. Contém oleocantal, um composto que funciona de forma semelhante ao ibuprofeno, mas sem destruir o revestimento do estômago. Preparo este chá aquecendo a água a cerca de 70 degrees, um pouco abaixo do ponto em que se formam pequenas bolhas. Acrescento todos os ingredientes, mexo delicadamente e deixo em infusão por 5 a 6 minutos. Depois, coo e bebo lentamente. O sabor é um pouco estranho, terroso e ligeiramente picante, mas os efeitos valem a pena. Em 20 minutos, sinto a diferença. A rigidez matinal começa a diminuir, a minha mente fica mais clara e o meu sistema digestivo acorda suavemente, em vez de protestar como de costume. Depois do chá, faço algo que pode surpreendê-lo. Eu me movo. Não é exercício intenso, não é forçar a dor, mas 10 a 15 minutos de movimentos suaves. Às vezes é caminhar, às vezes alongamentos leves, às vezes exercícios de resistência com faixas elásticas. O segredo é a consistência, não a intensidade. Uma pesquisa da Mayo Clinic mostra que mesmo movimentos leves pela manhã reduzem as citocinas inflamatórias em 23% em adultos com mais de 60 anos. Mas aqui está a parte crítica. Você tem que fazer isso depois do chá anti-inflamatório, não antes. Os compostos precisam de tempo para circular e proteger as articulações antes de você forçá-las com movimentos. Depois vem o pequeno almoço, e é aqui que a maioria dos idosos, sem saber, sabota o dia inteiro. Aquela tigela de cereais, aquela torrada com geleia, aquela aveia instantânea. São bombas inflamatórias que aumentam o açúcar no sangue, provocam resistência à insulina e desencadeiam uma cascata de reações inflamatórias que duram horas. Em vez disso, aperfeiçoei um batido anti-inflamatório que levou meses a ficar bom. Não é só colocar frutas num liquidificador. Cada ingrediente tem um propósito específico. Começo com uma colher de proteína vegetal em pó.
seja proteína de ervilha ou proteína de cânhamo. Nunca whey, especialmente de manhã, porque as proteínas lácteas provocam respostas inflamatórias na maioria das pessoas com mais de 60 anos. Depois, adiciono 2 colheres de sopa de sementes de chia que deixei de molho durante a noite. As sementes de chia secas podem causar desconforto digestivo, mas as molhadas tornam-se potentes anti-inflamatórias, ricas em ômega 3, que atuam especificamente na inflamação das articulações. 5 amêndoas, também demolhadas durante a noite, fornecem vitamina E e magnésio, ambos essenciais para o controle inflamatório dos idosos. Meia polegada de gengibre fresco continua o ataque anti-inflamatório iniciado pelo chá da manhã. Uma mão cheia de espinafre orgânico pode parecer estranho num batido, mas fornece minerais alcalinizantes que neutralizam os alimentos acidificantes que a maioria de nós ingere. Para adoçar e adicionar antioxidantes, adiciono meia chávena de mirtilos silvestres. Não mirtilos comuns, mas silvestres, porque contém 3 vezes mais antocianinas, compostos que atravessam a barreira hematoencefálica e reduzem a neuroinflamação. Um estudo de 2023 descobriu que idosos que comiam mirtilos silvestres diariamente apresentaram 41% menos declínio cognitivo ao longo de 2 anos em comparação com aqueles que não consumiram. Bato tudo com água filtrada e gelo, criando um smoothie espesso, satisfatório e genuinamente curativo. Não se trata de um batido dietético ou substituto de refeições. É uma nutrição direcionada que fala diretamente às suas células, dizendo-lhes para parar a cascata inflamatória e iniciar o processo de cura. Depois de beber isto, não sinto fome durante horas, a minha energia permanece estável e, o mais importante, as minhas articulações não me doem. Entre o pequeno almoço e o almoço, se sinto fome, não recorro a bolachas ou barras de cereais. Esses são apenas carboidratos processados que aumentam a inflamação. Em vez disso, tenho um lanche específico pronto: sementes de abóbora cruas e sementes de girassol que eu mesma torro levemente com sal marinho e pimenta preta. Essas sementes são ricas em zinco e selênio, minerais dos quais a maioria dos idosos tem uma deficiência grave. Níveis baixos de zinco estão diretamente ligados ao aumento da dor nas articulações e à cicatrização mais lenta de feridas em adultos com mais de 60 anos. Uma mão cheia dessas sementes fornece mais poder anti-inflamatório do que a maioria dos suplementos caros. O almoço segue um padrão específico que maximiza a absorção de nutrientes e minimiza as respostas inflamatórias. Começo sempre, com vegetais crus. Não como acompanhamento, mas como a primeira coisa que como. Pode ser uma salada com verduras de folhas escuras, pepinos, tomates e meio abacate, ou pimentos crus e cenouras com hummus. A razão? Os vegetais crus contêm enzimas que preparam o sistema digestivo para a refeição que se segue. Também fornecem fibra que se liga a compostos inflamatórios no intestino e os acompanha para fora do corpo. Depois dos vegetais, vem a proteína. Como alguém que segue uma dieta à base de plantas, alterno entre lentilhas, grão de bico e feijão preto. Uma chávena fornece não só proteínas, mas também amido resistente, um tipo especial de fibra que alimenta as bactérias intestinais benéficas. Estas bactérias produzem compostos chamados ácidos gordos de cadeia curta, que reduzem diretamente a inflamação em todo o corpo. Se comeres proteínas animais, o salmão selvagem ou o frango biológico são boas opções, mas o segredo está na qualidade. As carnes convencionais são ricas em gorduras ômega 6 inflamatórias e antibióticos que destroem o microbioma intestinal. Só depois dos vegetais e das proteínas é que adiciono os meus hidratos de carbono. Meia chávena de arroz integral ou quinoa. Nunca arroz branco, nunca pão, nunca massa. Estes hidratos de carbono refinados são como atirar lenha para o fogo inflamatório. O arroz integral e a quinoa libertam glicose lentamente, evitando os picos de açúcar no sangue, que desencadeiam cascadas inflamatórias.
Cubro-os com uma colher de chá de azeite extra virgem, ou ghee, de vacas alimentadas com pastagem, gorduras que ajudam a absorver vitaminas lipossolúveis e fornecem os seus próprios compostos anti-inflamatórios. A ordem é mais importante do que se possa pensar. Comer vegetais primeiro, proteínas em segundo lugar e carboidratos por último, reduz os picos de açúcar no sangue após as refeições em até 73%, de acordo com uma pesquisa da Weill Cornell Medical College. Para idosos que lidam com pré-diabetes ou síndrome metabólica, o que representa cerca de 65% de nós, essa simples mudança pode ser transformadora. O jantar é servido cedo, entre as 18 horas e as 19 horas, criando um período natural de jejum intermitente de 12 a 14 horas. Isto não é uma moda passageira. Estudos mostram que este período de jejum permite que o corpo passe da queima de açúcares inflamatórios para a queima de gorduras anti-inflamatórias. Também desencadeia algo chamado autofagia, em que as células limpam literalmente os resíduos inflamatórios. Pense nisso como o serviço de limpeza noturno do seu corpo. Eu evito completamente os grãos no jantar, concentrando-me em vegetais e proteínas. Posso refogar brócolos, cebolas e alho em óleo de coco, adicionando açafrão e gengibre para um poder anti-inflamatório extra. O cheiro por si só diz ao seu corpo que alimentos curativos estão a chegar. Para obter proteínas, como uma sopa de lentilhas quente feita com caldo de ossos. Embora eu seja vegetariana, uso caldo de vegetais rico em minerais. O calor ajuda na digestão e o formato líquido é mais fácil para o organismo, que se prepara para dormir. Às vezes, adiciono meio abacate ou uma colher de sopa de manteiga de amêndoa para obter gorduras saudáveis que me mantêm saciada durante a noite. Se ainda estiver com fome, o que é raro, tomo uma chávena pequena de leite de coco morno com uma pitada de cardamomo e canela. Essas especiarias não servem apenas para dar sabor. Elas reduzem ativamente o açúcar no sangue e a inflamação, promovendo um sono reparador. Mas a rotina não termina com o jantar. O que faz na hora antes de dormir pode ser tão importante quanto o que come. Desligo todos os ecrãs 60 minutos antes de dormir. A luz azul dos telemóveis e televisões não perturba apenas o sono. Na verdade, ela desencadeia vias inflamatórias no cérebro. Em vez disso, leio, sempre algo calmante, nunca notícias. Depois, passo 10 a 15 minutos em meditação ou exercícios de respiração profunda. Isto não é apenas relaxamento. Estudos mostram que a meditação reduz marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa e a interleucina 6, em até 43% em adultos mais velhos. Quando comecei esta rotina, esperava mudanças, mas não a transformação dramática que ocorreu. A primeira semana foi sinceramente desafiante. O meu corpo, tão acostumado à sua dieta inflamatória, protestou contra as mudanças. Mas, no 10º dia, algo mudou. Acordei uma manhã e percebi que tinha saído da cama sem gemer. Na segunda semana, a confusão mental que me atormentava há anos começou a desaparecer. Conseguia pensar com clareza, lembrar-me de nomes e concentrar-me nas tarefas sem aquela sensação de confusão e desconexão. A terceira semana trouxe uma energia que eu não sentia há uma década. Não era a energia nervosa e alimentada por cafeína com que eu vivia, mas uma vitalidade real e sustentada que durava o dia todo. A minha esposa percebeu que eu estava a rir mais, a mover-me com mais facilidade e tinha parado de reclamar das minhas várias dores. No final do primeiro mês, eu tinha perdido 5,5 quilos, sem contar calorias ou sentir fome. O meu refluxo ácido desapareceu completamente. Os exames de sangue mostraram que os meus marcadores inflamatórios tinham caído drasticamente. Mas a verdadeira vitória veio depois de 2 meses. O meu médico, o mesmo que me disse que isso era apenas um envelhecimento normal, olhou para os resultados dos meus exames sem acreditar. Os meus níveis de PCR, um marcador importante de inflamação, tinham caído da zona de risco para o nível ideal. As minhas enzimas hepáticas normalizaram. O meu açúcar no sangue, que estava a aproximar-se dos níveis de diabetes, estava agora dentro dos valores saudáveis.
Ele perguntou-me que medicação eu estava a tomar. Quando lhe disse que era apenas comida, ele literalmente não acreditou em mim. Esta não é apenas a minha história. Partilhei essa rotina com centenas de idosos que obtiveram resultados semelhantes. Marta, 72 anos, eliminou as dores nos joelhos e cancelou a cirurgia de substituição. Robert, 68 anos, reverteu a pré-diabetes e deixou de tomar 3 medicamentos. Susan, 75 anos, diz que se sente melhor agora do que quando tinha 60 anos. Isto não são milagres, é o que acontece quando se deixa de alimentar a inflamação e se começa a alimentar a cura. A beleza desta rotina é a sua simplicidade. Não são necessários suplementos caros, embora os de qualidade possam ajudar a acelerar os resultados. Não há receitas complicadas ou ingredientes difíceis de encontrar. Apenas alimentos reais e integrais, combinados de maneiras específicas, em momentos específicos para maximizar o seu poder anti-inflamatório. O segredo é a consistência. Não se trata de uma dieta de 30 dias ou de uma solução rápida. É uma nova maneira de comer que se torna natural. Se está sentado a pensar que isto parece simples demais para funcionar, eu entendo. Eu também era cético. Como é que os alimentos poderiam ser mais poderosos do que os medicamentos que eu prescrevia há décadas? Mas a ciência é inegável. Os compostos alimentares interagem com os nossos genes, ativando ou desativando os interruptores inflamatórios. Eles modificam as nossas bactérias intestinais, que produzem compostos inflamatórios ou anti-inflamatórios. Eles fornecem as matérias-primas de que o nosso corpo precisa para reparar danos e construir novas células saudáveis. A partir de amanhã, experimente apenas o chá da manhã. Dê uma semana. Preste atenção em como se sente. Observe se a rigidez matinal diminui, se a sua energia melhora, se a confusão mental começa a desaparecer. Depois, acrescente o batido. Em seguida, ajuste o seu almoço. Pequenos passos levam a grandes mudanças. O seu corpo quer curar-se. Ele tem tentado curar-se o tempo todo. Você só precisa parar de atrapalhar e começar a dar-lhe as ferramentas de que precisa. Lembre-se, não é demasiado velho para se sentir melhor. Não está destinado a declinar. Essas dores, incômodos e fadiga não são apenas sinais normais de envelhecimento. São inflamações, e as inflamações podem ser controladas. Não com mais comprimidos ou procedimentos, mas com cada dentada que dá. O seu garfo é mais poderoso do que qualquer receita médica. A sua cozinha é a sua farmácia. E a sua próxima refeição é a sua próxima oportunidade de escolher a cura em vez do mal. Esta rotina devolveu-me a vida. Lembrou-me porque me tornei médico, para ajudar as pessoas a curar-se. Agora estou a passar isso para ti. Porque se um médico teimoso de 65 anos, com hábitos arraigados, conseguiu transformar a sua saúde, tu também consegues. A única questão é: vais começar amanhã ou vais esperar mais um ano enquanto a inflamação rouba mais da tua vitalidade? A escolha e o poder são teus.